pelo silêncio, ela é silenciosa. E leva um tempo para a gente poder dizer alguma coisa sobre isso. Não é uma coisa instantânea, não é uma coisa imediata. Então, estar aqui falando para vocês hoje é um exercício tanto quanto difícil, porque eu concordo com Marinela, é um momento também de um silenciar. Porque, como Teresa colocou também na live dela, foi no momento em que Freud se permite não saber sobre as histéricas, é que ele pôde ouvi-las, que ele pôde pô-las a falar. Então esse talvez seja um momento em que a gente precise justamente retomar esse gesto freudiano, que a gente de alguma maneira permita que algum saber venha se constituir. Não um saber previamente colocado, não alguma coisa que já de antemão a gente oferece como uma explicação, como uma justificativa, até para a gente entender tudo o que está acontecendo, mas justamente como esse lugar em que um saber faltoso pode fazer com que um saber venha a se constituir. Então precisamos de um tempo para isso. Há um tempo em jogo aí e que nós vamos ter que acatar. É por isso que ainda não sabemos, ficamos fazendo alguma projeção. Isso tudo se resolve em 6 meses, isso tudo se resolve em 2 meses, em 3 meses. Nós não sabemos. Não sabemos como vamos enfrentar uma situação nova e o que ela vai deixar também de efeitos, né? Após a pandemia em si, né? Após o risco dessa contaminação em massa no mundo todo, o que nós vamos ter de efeitos, o que nós vamos produzir também a partir desses efeitos. Então, é um momento em que a gente tem que ter uma certa calma nas afirmações, nas explicações e entender que um saber aí irá se constituir. Em um mal-estar na cultura, o Freud começa a falar de um sentimento oceânico. Esse sentimento oceânico ligado a uma sensação de eternidade, a um sentimento de algo ilimitado, ligado à fé religiosa, mas eu estenderia hoje também a questão da ciência e da tecnologia. Hoje, talvez, a gente possa pensar que, além da ciência, além da religião, a ciência e a tecnologia tomam um certo lugar, né, de um certo Deus, daquilo que vai, de certo modo, nos trazer uma garantia. A ciência e a tecnologia como esses garantidores da nossa vida nessa contemporaneidade, né? Da nossa existência nessa contemporaneidade. Eis que o real nos invade através de uma nova gripe, de um novo vírus. E aí toda essa ilusão, toda essa construção maior de uma suposição de que a ciência e a tecnologia iriam definitivamente nos tirar, né, das trevas, eis que um vírus, um organismo invisível, nos coloca numa situação de vulnerabilidade, em que somos desalojados do nosso conforto, da nossa segurança. Então, só avançar aqui. Então, é com isso que estamos lidando nesse momento e certamente vamos ter que aguardar aí para poder dizer alguma coisa sobre essas coisas, né? Essa pandemia nos traz uma crise social, uma crise econômica e uma crise pessoal, né? Ela é um atentado contra o nosso projeto pessoal de vida, né? Inclusive no mundo da individualidade, né?
enfim, essa pandemia ela é um atentado, né, contra esse grande projeto, essa grande pretensão, né, do indivíduo. Então, essa pandemia nos confronta com o outro, com o nosso próprio semelhante, que é ao mesmo tempo aquele que hoje nos ameaça e ao mesmo tempo aquele com quem eu posso dividir, com quem eu troco, enfim, um momento também de angústia, de medo. Então, olha que interessante, né? Essa pandemia, de alguma maneira, provoca essa crise. E essa crise, ela diz respeito a uma certa pretensão, uma certa ilusão de se estar no mundo, que, a meu ver, tem a ver com essa questão do indivíduo, né? Do individualismo. Podemos viver sem o outro, podemos preterir da presença, da companhia e da interlocução do outro. Enfim, até que ponto o outro nos ameaça. E é interessante porque eu fui pensar a partir de Einstein. Einstein via a crise de uma maneira bastante positiva. Einstein pensava a crise como ocasião para o progresso. E ele tem uma pequena e curta afirmativa que é assim: a criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Então veja que o próprio Einstein, ele apostava na crise, ele achava que a crise podia fazer o homem evoluir diante da sua ignorância, diante daquilo que ele desconhecia, diante do caos que essa crise provocava. O homem poderia aprender com isso, ele poderia criar novos paradigmas, novas formas de entendimento. Freud, talvez mais comedido e prudente, ele talvez seja mais cuidadoso com as expectativas, né? Ele, então, no Mal-Estar na Cultura, ele vai dizer que, diante da angústia e do desamparo, nós buscamos medidas paliativas, satisfações substitutivas e até substâncias tóxicas. Então, essa tendência do homem de tentar não se haver com esse real, do homem tentar pôr algo entre ele e esse real. Então, ele vai dizer que ele cita um autor que é interessante. Ele diz assim: aquele que tem preocupações tem aguardente. Então, o Freud fala, né, desse processo de intoxicação ao qual nós de algum modo nos colocamos, né, muitas vezes, né, não só através das drogas mesmo, né, mas também através dessas medidas paliativas, dessas satisfações substitutivas. Então, nós estamos nesse momento que não sabemos muito bem para onde vamos caminhar, né? Se vamos caminhar, de fato, para um novo aprendizado, uma nova forma de olhar a nossa realidade social, econômica, política no mundo, ou se, passado esse susto, né, na medida em que podemos também maquiá-lo, temos recursos para isso, né, vamos justamente fechar de novo os olhos e, de novo, nos ocuparmos de nossas medidas paliativas, de nossas satisfações substitutivas, de nossas substâncias tóxicas e, né, talvez lançando mão também dos impedimentos sintomáticos, dos nossos impedimentos sintomáticos. Então, não sabemos ainda muito bem, não sabemos ainda o que vamos poder fazer com isso. É, de fato, um momento inusitado, um momento desconhecido. Nós que não vivemos propriamente, né, as outras epidemias, as guerras